E nós temos hoje um tema, continuando, mais uma vez, um tema triste que começou aí há 2 semanas, que foi esses atentados do Hamas a Israel. E a gente queria falar aqui especialmente a respeito de como a esquerda passapanista, isso não é um fenômeno apenas brasileiro, é um fenômeno mundial, acaba sempre caindo numa narrativa especialmente feita, criada ad hoc, cirurgicamente delimitada do próprio Hamas, e do próprio Irã, que financia tudo isso, para dizer, ora, nós somos os coitadinhos, nós somos pessoas assim tão oprimidas com a existência do Estado de Israel, onde já se viu abrir a porta da minha casa e dar de cara com um judeu? Onde já se viu uma coisa como essa, E você vai ver toda a esquerda mundial, mas aqui a gente vai falar especialmente da esquerda brasileira, do PT, do PSOL, do PSTU, aqueles partidos todos, que na verdade são todos a mesma coisa, mas assim, o PT e seus apaniguados constantemente reclamando da mesma coisa. Ora, Israel é um Estado colonial, Israel é um Estado que está fazendo uma limpeza étnica ao ter judeus ali por perto, os judeus que se casam com os nossos filhos, aí a gente acaba tendo filho judeu. Onde já se viu uma coisa como essa? A esquerda passapanista está aterrorizando tanto na mídia quanto que eles fazem fisicamente na população de Israel. Quero começar aqui com a nossa querida Cris, da República de Curitiba, que eu vi que você já fez um grande apanhado nas últimas semanas a respeito do que está acontecendo, não apenas em Israel, mas com a imprensa falando sobre Israel, esse atentado do Hamas. Conte aí pra gente, Cris, como está sendo a passação de pano completa aí a esse grupo terrorista, e nós não temos medo de chamar de terrorista aqui na Revista Oeste, que é o Hamas. Não temos medo de chamar de terrorista e a gente também não trata com um eufemismo, não. A passação de pano é só para a gente introduzir o assunto, porque o que a imprensa, e não é só a do Brasil, infelizmente, mas o que a imprensa em geral tem feito em seus títulos e em seus textos é criminoso, porque induz a opinião pública a achar que terrorista não é terrorista, que terrorista, no ato do terrorismo, está numa guerra legítima, lutando por um território. Mentira! E esse é o tipo de mentira que não dá nem para chamar de fake news. Isso é uma mentira criminosa. Ela está realmente colocando os terroristas que atacam um território vizinho, porque querem aniquilar o povo vizinho, porque não aceitam a existência dos vizinhos, e aqui eu me refiro a Israel, e que degola bebês, as atrocidades que estão sendo descritas agora, fora os vídeos, eles fazem questão de filmar os estupros, os assassinatos de idosos em frente aos filhos, de pais em frente aos filhos, de netos ou avós, todos um em frente aos outros. Hoje eu vi, acho que foi o Constantino que leu um relato de um socorrista israelense, daqueles que chegam, na verdade não é socorrista o nome, é aqueles que chegam já para recolher os corpos após algum massacre, e o rapaz descrevendo o nível de atrocidade, crianças de 2, 3 anos com os dedinhos cortados, não se sabe se foram cortados com elas em vida ou não, mas com as mãozinhas amarradas para trás, e elas de frente para os seus pais decapitados. E detalhe, os terroristas filmaram, depois de fazerem tudo isso, eles fazendo a refeição na mesa da família, junto dos corpos daquelas crianças e daqueles pais mortos. Não dá para chamar nunca, jamais, num título de uma reportagem de jornal, numa manchete de um telejornal, chamar de combatentes quem pratica o terror, quem chega nesse nível de atrocidade, de brutalidade contra um povo que não o atacou. Isso não era uma represália, isso era uma invasão, um início de guerra, mas da forma mais brutal que existe. Porque guerra é entre exércitos, eventualmente faz sim vítimas civis, mas exércitos lutam entre si, que é o que está acontecendo também em grande parte na Rússia e na Ucrânia, embora a gente saiba que lá também já houve muitas baixas entre civis e muita atrocidade, mas nesse nível de terror que o Hamas praticou aí, a gente vê presidente Lula, ministros de Estado, funcionários públicos federais, passando pano, como você disse, mas que eu acho que é um eufemismo, realmente enaltecendo terroristas, ou no mínimo colocando na mesma balança terroristas e um exército que rebate esse terror para defender sua população civil. 1.400 mortos num único dia, isso equivale a 10 atentados ao World Trade Center na proporção com a população.
Então não é possível que o mundo civilizado não só veja isso sem fazer um repúdio veemente, como aceite essa imprensa maldita mentindo de forma criminosa para induzir a opinião pública, confundir, né, a opinião pública e induzir a opinião pública a achar que os terroristas são meros combatentes durante uma guerra. Não são, e quem faz isso, seja jornalista, seja político, seja autoridade, deveria pagar também com uma pena capital. Deveria ter pena, e eu tenho certeza, a Fabi vai falar sobre isso, aqui no Brasil tem legislação que atribui, sim, punição para quem endossa crimes, para quem enaltece criminosos. E está mais do que na hora da justiça começar a punir esse tipo de gente. Concordo plenamente, Cris. E antes de passar para a Fabi, eu quero, já aproveitando o tempo, o tema, aliás, nós já temos a nossa capa desta semana prontinha aqui na tela. Eu gostei, inclusive, da cor da capa. Olha lá, ó. O Hamas não quer a paz, né? Aliás, eu não sei de onde tiraram essa coisa, né? Deveria ser uma coisa assim, vamos dizer, meio óbvia para nós dizermos, né? Mas aqui hoje em dia está virando uma coisa assim completamente, sei lá, só a Oeste tem a coragem de falar isso, né? Os terroristas que se apresentam ao mundo como representantes da Palestina precisam da guerra para continuar vivos. Para eles, não pode haver cessar-fogo. Reportagem de capa aqui do nosso Dago, o Dagomir Marquese, que estava aqui agora há pouco com a gente, né, nesse novo podcast aqui, com a Adriana Reide, fazendo o seu belíssimo jornalismo. Eu gosto muito do Dago porque ele é uma pessoa muito culta e gosta de cultura também como eu. Quando ele resolve falar sobre política é porque a coisa está apertando, e não apenas está apertando, ele vai fazer uma análise geral, né, global ali da situação, que não é simplesmente aquele trâmite político que nós conhecemos por aí. Também quero mostrar aqui para vocês, né, para quem não viu, um vídeo de algumas pessoas, né, da esquerda, como estava comentando a Cris agora há pouco, vamos dizer assim, dessa vez não é passando pano para o Hamas, defendendo abertamente o Hamas com alguns termos que eu achei, no mínimo, meio esquisitos, a começar pela senhora Luciana Genro, né? Temos aí, Álvaro. E que quem tem que julgar os atos do Hamas não somos nós aqui do Brasil, é o povo palestino que vai dizer quem vai liderar a sua luta pela libertação nacional e com que métodos essa luta precisa ser realizada. Mas eu tenho muito orgulho da nota de repúdio feita pela Federação Israelita contra mim e contra o Roberto Robaina. Já no sábado, quando nós nos manifestamos com toda a dureza necessária para dizer que a luta do povo palestino não vai parar. Então nós aqui, nos cabe apoiar essa luta, nos cabe dizer de toda a nossa solidariedade e de todo o nosso empenho em denunciar a primeira desumanização em massa para autorizar um regime autoritário, colonial, de apartheid, baseado exclusivamente na limpeza étnica para promovê-la. E que não começou no dia 7, no sábado. O gabinete do ódio hoje está em rádios e televisões dos grandes grupos associados ao sionismo, associados ao primeiro projeto genocida para o mundo, que apenas é experimentado na Palestina. Isso só aconteceu na Alemanha nazista. Nós vencemos. Nós narramos adequadamente a partir do sábado e nós vencemos. Estado de Israel, Estado assassino, e viva a luta do povo palestino. Nós vencemos a partir do sábado. Será que eles venceram com os estupros em massa? Será que eles venceram com os bebês degolados, né? Olha que frase bonita da Luciana Genro, né? É o povo palestino que vai determinar quem que vai representá-los e por quais métodos. E o Estado de Israel é um Estado autoritário e faz uma limpeza étnica ao permitir que tenham judeus por perto. Fabi, assim, é tanta coisa para comentar que, enfim, a gente precisaria de um programa inteiro só para analisar uma frase como essa. Bom, não tenho nem a pretensão de analisá-la, porque realmente me causa a mais pura repugnância. E aqui ainda vou dizer o porquê, tá? Porque realmente, olha, primeiro que ela muda, ela fala que nós aqui no Brasil, a gente não pode opinar em relação
o que está acontecendo lá. Depois ela é seletivamente, aí pode, se for para apoiar a Palestina, mas deturpa bastante, né? Fala do sionismo, dos sionistas. Eu só queria perguntar se por acaso ela viu hoje, na Assembleia Geral da ONU, onde um diplomata israelense mostrou uma decapitação feita pelo Hamas. Inclusive a reação da mídia, né? Tem que dar o blur na imagem, porque é óbvio, né? Algo que realmente não é nem humano tirar a cabeça de outra pessoa e ainda mostrar e se orgulhar disso como o Hamas faz. E aí, né, a gente está vendo que o pessoal exagerando, ficando na frente. Não, gente, o jornalismo tem que falar a verdade. Então, a verdade temos que retratar. O Hamas decapita, né, as pessoas que estão lá com eles. Não são realmente pessoas que estão ali prisioneiros políticos, acho isso um grande absurdo, né? Foram sequestrados. E da lei que a Cris aqui falou, realmente aqui tem que fazer, é preciso que o pessoal acorde, porque teve uma manifestação dos deputados que fizeram até para poder colocar aí, fazer um Ministério Público aqui de São Paulo em relação a algumas falas, e eles denunciaram por terrorismo. Ok, ótimo, maravilha. Mas eu sugeriria para denunciar também por racismo, pelo antissemitismo, que está explanado na fala desse pessoal. Antissemitismo é equiparado a racismo, a gente precisa falar o óbvio. Mas também seria interessante a gente ver uma discussão lá no Supremo, quando eles fizeram em relação à homofobia, que eles equipararam, fizeram aquela coisa, porque quem não sabe, em relação à punição, o bom a ser equiparado, antissemitismo a racismo, é que os crimes são imprescritíveis e você também não tem como sair da cadeia, né? Não no estado normal das coisas, que eu acho que ainda temos. Mas a fala dessa senhora, eu me recuso a falar o nome porque depois ela pode processar, eu vim com direito de resposta, mas essa senhora do vídeo, ela é muito corajosa. Eu queria ver se ela tem coragem para passar o que passou a senhora de 85 anos, que estava cativa e foi liberta, e narrou para as pessoas ali, com 85 anos, que ela apanhou, né? Infelizmente é muito triste, e da população civil lá da Palestina. Então, a gente sabe que numa guerra, as narrativas, elas morrem mesmo, né? E vira essa pataquada aí que a Luciana, vou falar o primeiro nome dela, está fazendo e fez conosco, com nossos ouvidos. Mas muito mais do que isso, eles estão incitando ódio, promovendo e fazendo apologia a crimes aqui que não só o Brasil, mas toda a sociedade condena. Afinal, o que os judeus passaram, a história recente do mundo, é uma das maiores atrocidades que o mundo já viu, né, na Segunda Guerra Mundial. Então, não dá para defender o Hamas, a nossa capa está muito certa. Gadelha, você chamou ele do primeiro nome, o pessoal não vai entender. É Gadelha. Gadelha, coloca a capa novamente, o pessoal vê a nossa belíssima capa aí. O Hamas não quer a paz. É óbvio falar isso? Mais ou menos, né? Porque a mídia militante... Pra Luciana Genro, né? Exato. Então, para nós é óbvio, mas para o mundo não é. Então, a importância da Revista Oeste em dizer que o Hamas não quer paz. Inclusive, a gente fala e repete que eles querem... no estatuto deles tem a condição lá de que eles querem acabar com o Estado de Israel. Portanto, você que é judeu e que mesmo que não esteja lá em Israel, você corre o risco de ser liquidado pelo Hamas. Então, realmente não dá para defender terrorismo e nem relativizar o que eles são. Exatamente, Fabi, parece que dizer alguma coisa como, por exemplo, ora, nós defendemos judeus, nós defendemos a existência dos judeus, nós defendemos que os judeus continuem vivos, vai sempre receber com resposta da esquerda, ora, vocês são nazistas de extrema direita, né? Sempre essa pataguada. E como são inteligentes, né, em falar colonialismo para falar de algo como a existência de judeus. Marcos Vinícius, comente aí pra gente como é que tá a inteligência da esquerda brasileira e mundial. Olha, eu vou dizer uma coisa. Às vezes a gente fica espantado, né, com essas notícias de vídeos como dessa senhora, como a Fabi falou. E a gente já viu vários outros na UNB, a gente já viu na Cinelândia, no Rio de Janeiro. São várias pessoas defendendo de maneira escancarada o antissemitismo. Pode parecer um absurdo, muita gente foi pega de surpresa, mas, com todo respeito, eu não fui pego de surpresa. Eu sabia que isso ia acontecer, porque há muito tempo isso tem acontecido. Mas faltava uma oportunidade para que essas pessoas viessem à tona, porque elas estavam lá. Mas a verdade é que, durante 20, 30 anos, o antissemitismo ele foi sendo alimentado sim, principalmente... eu vou falar um pouco dos Estados Unidos, principalmente nos Estados Unidos, e como o brasileiro imita muito o americano,
Hoje essas pessoas se sentem livres e acham que, de fato, tem razão em defender um grupo terrorista que arranca a cabeça de bebês. Eu vi várias fotos de senhoras de idade para ser minha mãe, com um tiro na cabeça, um quarto cheio de criança, lotadas de crianças mortas, baleadas, pessoas chegando em casa no seu condomínio, um cara dando um tiro e matando, pessoas queimadas vivas. E as pessoas continuam defendendo, como se isso fosse uma luta justa. Isso não é uma luta justa. Ficou confuso para essas pessoas, mas para mim não. Para essas pessoas revolucionárias, radicais, esse tipo de método é justificável. Há 30, 40 anos atrás, isso jamais seria justificável. Mas já estava sendo alimentado. Eu vou dar um exemplo. Não tem muito tempo, acho que tem dois anos atrás, o governo Biden estava enviando dinheiro para a Universidade de Gaza. E na Universidade de Gaza, deu acho que $90 mil. Depois foi descoberto que pessoas desse grupo terrorista estavam dando palestra, defendendo o fim de Israel. No dia do ataque, o governo Biden, lá no seu gabinete de assuntos islâmicos, muçulmanos, a primeira coisa que ela fez foi pedir para que Israel não respondesse. Que violência geraria mais violência. Ninguém pensou em Israel. Só se pensaram, efetivamente, nesses palestinos. Mas é que tá, existe uma diferença, sim, entre palestinos e grupo terrorista. Não tem muito tempo, tinha um grupo terrorista católico. E eles não representavam o catolicismo. Eram rechaçados. Mas dessa vez não. É como se o Hamas representasse o povo palestino. Saiu uma pesquisa esse ano dizendo que 70% do povo que mora na faixa de Gaza não aprovava o Hamas, o governo do Hamas. Eles queriam outro tipo de governo. Por quê? Porque o Hamas só tem uma coisa na cabeça. É pegar esse dinheiro que é enviado para lá e investir em matar civis. E a gente não pode admitir uma coisa dessa. Mas eu quero fechar falando uma coisa assim. Mas como que essas pessoas hoje têm coragem de ir para a rua, confundir terrorismo com Palestina e esquecer que pessoas inocentes ainda estão feitas de reféns, sofrendo o que a gente nem imagina? E essas pessoas estão lá defendendo como se fosse a defesa do povo palestino. Defender o povo palestino, eu também defendo. Eu não queria que eles estivessem sendo usados de escudo, sendo feitos de escudo pelo Hamas, que é um grupo terrorista. Mas tudo isso está dentro da universidade, principalmente depois da contracultura. Depois da contracultura, tudo que era do status quo, tudo que era branco, hétero, judaico, cristão, capitalista, devia ser eliminado. Tudo, sem nenhum tipo de critério. O importante era só destruir, era desconstruir, era criticar. E a gente vê coisas absurdas. Como era para criticar a questão hétero, o movimento LGBT saiu com faixas defendendo a Palestina. E eu só deixo aqui uma reflexão final. Eu só queria saber o que ia acontecer se essas pessoas, com a bandeira LGBT, que defendem a Palestina, mas na verdade estão defendendo a Hamas, elas fossem para a faixa de Gaza. Qual seria o destino dessas pessoas?